Uma coisa importante para a gente notar é o governo Trump. Né? No atual governo Trump, há uma mudança em relação ao governo anterior que a gente precisa destacar aqui. Que é o seguinte: no governo anterior, o homem, a cabeça pensante do governo, era o Steve Bannon, um cidadão de extrema direita, um ideólogo, antiglobalista, etc. e tal. No atual governo é o Elon Musk, um empresário, mega empresário. Quer dizer, é uma mudança e tanto. Da extrema direita antiglobalista para um empresário super, ultra milionário, é uma mudança radical. Né? Isso fez com que o próprio Steve Bannon viesse a público dizer que o Elon Musk é um parasita, o negócio dele é chupinhar o Estado, e que ele não é. Eu não me lembro a expressão que ele usou, mas o que ele quis dizer é o seguinte: que ele não é de extrema direita. Ele é um globalista. Foi o que o Steve Bannon falou. Isso é interessante, né? Essa colocação, porque ela não é exatamente verdadeira, mas ela mostra, né, o que está acontecendo. O fato é que o eixo fundamental do governo Trump, além da burguesia que apoiou o Trump no primeiro governo, que é uma burguesia que atua no mercado interno norte-americano, tudo, são as redes sociais. Uma boa parte dos empresários de redes sociais. A Meta do Facebook apoiou discretamente o Trump. Discretamente, mas claramente apoiou o Trump. A Amazon, Jeff Bezos, apoia o Trump. E o Elon Musk apoia o Trump. Essa aglutinação de setores empresariais das redes sociais e da tecnologia é muito significativa. É muito significativa de como está se desenvolvendo o conflito aí. O primeiro governo do Trump, ou o trumpismo, de um modo geral, era uma aliança entre a extrema-direita ideológica, Steve Bannon e outros grupos bem radicais, neonazistas, Ku Klux Klan e tal, e empresários que atuavam principalmente no mercado interno norte-americano. Daí a reivindicação do Trump de acabar com as guerras, porque isso aí custa muito caro, endividra o Estado, né? Cria uma série de problemas. Daí a guerra também com a China, porque esses empresários querem recuperar uma parte do mercado interno norte-americano da mão dos chineses. Que é uma política que o Trump está continuando nesse momento. Só que essa aliança da extrema-direita com esse setor da burguesia passou a ser uma aliança da extrema-direita, esse setor da burguesia e esses mega empresários da comunicação. Por quê? O que aconteceu? Por que esses empresários apoiam o Trump? E é interessante, né? A campanha do Elon Musk foi decisivo na vitória do Trump. Ele fez campanha pessoalmente, tudo. O Elon Musk deixa claro que ele está contra a interferência governamental nesses setores, que ele expressa sob a palavra de ordem de liberdade de expressão, mas não é apenas a liberdade de expressão que está em questão aqui. O problema é o seguinte: o aparato de Estado norte-americano, o chamado Estado profundo, que também o trumpismo usa essa expressão, eles tomaram conta de todas as redes sociais e passaram a controlar essas redes sociais. Porque é um problema de, digamos assim, de
para usar uma expressão enganosa, de segurança nacional do Estado norte-americano e de política internacional. Não é a segurança. Eles precisam ter esse controle como uma arma política. Só que acontece o seguinte: o controle político ele contraria o fundamento econômico dessas organizações. Porque para que essas organizações elas possam manter o seu papel de primeiro plano, mundialmente falando, elas precisam de uma séria inovação tecnológica. E o controle do Estado, ele meio que destrói esse tipo de coisa. O Estado não está preocupado com a empresa ganhar dinheiro, está preocupado que a empresa esteja a serviço dos seus objetivos. Né? Vou formular aqui uma tese que é um pouco fora do comum, mas que eu acho que é verdadeira. Vocês repararam que como é que é o nome do cidadão lá do programa Windows? Bill Gates. Bill Gates tinha um monopólio do programa Windows. Era uma coisa... Mina de ouro não descreve isso aí. Todos os computadores que eram vendidos no mundo usavam o Windows. Você imagina quanto dinheiro ele estava ganhando com isso. Só que o programa ele foi se deteriorando. Ele nunca conseguiu colocar esse programa de uma tal maneira que ele funcionasse bem. E ele funciona mal até hoje. Ele chegou no vexame que ele foi fazer uma exposição pública e o programa deu pau na mão dele. Imagina o vexame. Aí você pergunta, mas como? Como é possível isso? Que o cidadão tenha nas mãos um programa, contrata 10 mil programadores aí para esse programa em ordem. É ou não é? Por que ele nunca fez isso daí? Ele não tinha dinheiro? Ele tinha dinheiro. Ele não tinha interesse? Ele teria interesse de manter o monopólio. Ele foi perdendo esse monopólio. Né? Aí surgiu, por exemplo, a Apple, cujos computadores são infinitamente superiores aos dele. Depois surgiu aí o Android. Né? Ele foi perdendo terreno cada vez mais porque ele não conseguiu fazer com que o programa fosse um bom programa, e é um programa essencial, né? Para o público usar. Por quê? O que acontece? O que acontece é o seguinte, que eu acho, né? Esse programa aí, ele é um dos instrumentos importantes de espionagem do imperialismo. Ele está no mundo inteiro. Governos usam isso, empresas usam. Logicamente que o imperialismo ia usar esse programa para espionagem. Então, se ele fosse mudar a arquitetura do programa, ele ia ter que desmanchar uma boa parte disso. E o imperialismo não permitiu que ele fizesse. É a única hipótese razoável. Não sei se é verdade, mas é bem, né? É bem verossímil que tenha acontecido isso. Só que o que acontece? O empreendimento dele vai para o vinagre. Aí ele passou a investir em outra área, que é a área dos jogos de videogame.
onde ele conseguiu uma posição, né, forte. Esse é o problema das empresas de tecnologia. Elas estão numa luta contra o governo dos Estados Unidos, o chamado Estado Profundo, os serviços de inteligência, porque isso vai levar todo mundo ao desastre. É uma luta econômica de setores importantes da burguesia. O Elon Musk, ele é o carro-chefe disso por quê? Porque ele é uma espécie de empresário, digamos assim, independente, né? E o empreendimento dele é todo baseado na inovação tecnológica. O carro elétrico dele, por exemplo, concorre com os chineses, estão desenvolvendo o carro elétrico em grande escala. Ele, por exemplo, está procurando desenvolver o carro robô que funciona sozinho. Tá? Os chineses estão desenvolvendo também. Se ele perder pé nessa situação, o negócio dele afunda totalmente. Então, é uma explicação de por que esse setor quase todo está apoiando o governo Trump. E o problema da liberdade de expressão é o carro-chefe dessa luta, que é uma luta pela maior independência das empresas em relação ao governo norte-americano no que diz respeito ao controle direto das empresas.